Por que é mentira que as estações do norte no Brasil são as inversas do sul? Qual o nome desse país? Em que continente que tá o Egito? Qual a capital da Austrália? Muita gente por aí acha que sabe bastante de geografia. Consegue nomear boa parte dos países no mapa, reconhecer muitas bandeiras, e se for um nerd mesmo, consegue até falar as capitais dos países. Mas mesmo Cara, eu sinceramente eu manjo pouquíssimo, tá, de geografia, não conheço muitas bandeiras, até porque não é um negócio que eu me aprofundo muito. Quando eu estudava na época da escola, eu gostava de geografia, cara, mas hoje em dia... assim, tem algumas coisas que muita gente acha que é verdade quando não é. Então aqui vai 10 mentiras de geografia que muita gente acha que é verdade. Alô, YouTube! Primeiro, países que não existem. Um dos erros mais comuns é sair por aí e apontar alguma coisa no mapa falando que é um país, quando na verdade não é. Por exemplo... Como assim, será? Porque ele vai explicar, né? Mas um país que não existe. Pode ser óbvio para a maioria das pessoas, mas, surpreendentemente, ainda tem gente que vai se confundir. A África não é um país. Tá. Entendi. Chama a África de país, tá. Entendi a linha que ele tá seguindo aqui. É, realmente. Inclusive tem muito... Cara, tem muito americano, cara. Tem muito americano que fala que a África é um país, né? Brasileiro também, pô. Quer dizer, norte-americano, né? Pô, americano, todo mundo da América é americano. Isso, é um continente. Outras confusões mais comuns é a Groenlândia sendo um país, assim como Porto Rico, e nosso vizinho aqui é a Guiana Francesa. Todos esses três não são países, cara? Essa daí eu não sabia, hein? Essa eu não sabia. Eles não são países independentes. Eles são partes de um. Sabe que nem os Estados Unidos tem o Alasca e o Havaí, que não fazem parte do que chamam de Estados Unidos continental? Pois é, ninguém chama esses dois de países. Então esses outros também não deveriam ser chamados. Né? A Groenlândia, apesar de ser bem grande e maior que seu dono, faz parte da Dinamarca. Porém, a gente tem que falar aqui que eles têm bastante poder para governar a si mesmos, mas não 100%. A Guiana Francesa, o nome... Assim, tem alguma coisa lá na Groenlândia, tem que ver alguma coisa da Groenlândia também, assistir, porque, pô, eu não vejo como se fosse um local, caramba, quem tem a Groenlândia é rico, deve ter muito, talvez, sei lá, depósitos de gás mineral, de gás natural, gás mineral de gás mineral é foda, né, o gás mineral. O nome já diz, é da França, uma província da França, Guiana, como se fosse um estado. E tem o caso do Porto Rico, eles fazem parte dos Estados Unidos. Mas não são estado, como os outros 50. Eles são um território não incorporado. Número 2, capitais erradas. Assim como tem muito gringo que acha que Rio de Janeiro... Caraca, bicho. Os Estados Unidos fica de olho, tá sempre de olho também no Panamá, né? Na região do Panamá ali. Ai, caramba, daqui a um tempo eles vão tentar anexar esse Panamá aí. Vai dar uma de China, igual a China faz com o Taiwan lá, vai tentar anexar Panamá, vai vendo. É a capital do Brasil. Muita gente aqui confunde outras capitais de outros países. Por exemplo, um dos erros mais comuns por aí, que por um tempo até eu mesmo achava, é a capital da Austrália. Pois é, não é Sydney. Apesar de ser a maior cidade, a mais popular, aparecer em vários filmes, a capital desse grande país é essa cidade que muitos nem sabiam que existia, Canberra. A Austrália não é a única vítima desse erro não. Muitos pensam... Assim, eu não sabia, eu não lembrava o nome da capital da Austrália, mas eu sabia que não era Sydney. A Baía de Hudson. Que a capital do Canadá é Toronto, ou até Vancouver, mas na verdade é Ottawa. E na Europa, a capital da Romênia é Bucareste, e não Budapeste. Sim, Budapeste é uma capital, só... mas aqui dá pra passar um pano, né? Bucareste, Budapeste, pô, é tudo oeste ali, pô, dá pro cara confundir. Só que do país vizinho, a Hungria. Os dois nomes são bem parecidos, por isso confunde muita gente. Dá pra confundir. Número 3, o Egito não fica só na África. Uma das coisas que muitas pessoas pensam quando olham para o Egito, além das clássicas, é que é um país africano, que não é errado, mas muitos esquecem que ele também é um país asiático. É só olhar no mapa. Enquanto a maior parte realmente está no continente africano, tem esse pedaço aqui que tecnicamente fica no continente asiático. Não, mas peraí, mas também dividiram muito mal o negócio. Pô, por que não pega isso então daqui, ó? Pô, manda pra cá, ó, manda pra África. Porque, poxa, mas aí também é brincadeira, né? É só o cara dividir direito os negócios. Tem esse monte de linha aqui e à toa.
a Península do Sinai. Ou seja, o Egito, ele é um país transcontinental, assim também como a Rússia e a Turquia. E aliás, por ter essa conexão, né, por terra entre a África e a Ásia, algumas pessoas argumentam que eles virão ser considerados como um continente só. Assim como muitas pessoas aqui nas Américas falam que é uma América só, porque tá conectado. Também tem um vídeo que eu falo melhor sobre isso no cartazinho aqui em cima. Sim, tem algum... Existe, de alguma forma, algum problema em considerar tudo um continente só? Sabe? Porque, assim, o que interfere? Ou tem tratados específicos que, não, você não vai poder negociar especificamente com um continente específico. Pô, mas um continente é muita coisa, cara. Pô, será que é por isso? Eu não sei, cara. Tá aí. Geopolítica, geografia. Tá aí, preciso aprender mais, né? Número 4. A Estátua da Liberdade não fica em Nova York. Esse, na verdade, causa algumas divisões. É um pouco controverso. Tá marcada na nossa cabeça como estando em Nova York. É um dos símbolos da cidade. Mas, quando você vai olhar no mapa, você vê a ilha que fica a Estátua da Liberdade, fica em território do estado do lado, a Nova Jersey. Então, pronto, respondido. A estátua, na verdade, fica em Nova Jersey. Mas não é tão simples assim. O estado de Nova Jersey que paga as contas de luz e água e também cuida do esgoto da ilha. Só que o estado de Nova York que entrega a correspondência e recolhe os impostos das coisas vendidas na ilha. E eles também consideram lá como uma escrave do estado. Não, peraí, caramba, cara, olha isso, o cara tá roubando loot, o loot do amigo, tá parecendo aquele pessoal lá do Tibia, né, que, não sei se é Tibia, tem algum MMO aí que o pessoal, eles têm um clã, aí o clã cobra dinheiro do cara pro cara poder caçar ali na loot, né, caraca, velho, Nova Jersey é o cara aqui pagando pra poder o clã pegar o dinheiro, foda. Número 5. Reino Unido, Grã-Bretanha e Inglaterra não são a mesma coisa. Muita gente confunde esses três, ou até falam que é a mesma coisa. O Reino Unido é um país, aqui no norte da Europa, que é formado por uma união de 4 países menores. A Inglaterra, Escócia, cidade, né? País de Gales e a Irlanda do Norte. Já a Grã-Bretanha não é o nome de um país, é o nome da ilha, o nome geográfico da maior ilha das Ilhas Britânicas. E como vimos, a Inglaterra é um dos países que fazem parte do Reino Unido. Também, gente, tem outro vídeo que eu falo com mais detalhes, inclusive como que tudo se encaixa com a família real. Não, é que eu também não sabia que era feita essa divisão específica, que a Grã-Bretanha é a ilha, é a maior ilha. O Reino Unido é literalmente um reino, né? Que tem os países anexados. A Inglaterra eu lembrava que era o país mesmo. Gente, tem muito vídeo legal aqui no canal, então considera se inscrever para não... Só que eu pensava que Inglaterra e Grã-Bretanha era a mesma coisa. Perder nenhum deles. É um gesto bem simples que nos ajuda muito. Muito obrigado pelo apoio. Número 6. Holanda e Países Baixos não são a mesma coisa. O Reino Unido não é a única vítima de nome errado. Muita gente mistura esses dois aqui. Até eu já misturei. Muitos chamam esse país aqui de Holanda. Mas na verdade, a Holanda é uma região dentro de um país que se chama País Baixo, em português. Esse país ele tem 12 províncias, e 2 delas é a Holanda do Norte e a Holanda do Sul. Quer ver como eu nunca tive essa confusão especificamente, não. Isso aqui eu lembrava que... Eu só não sei, não me pergunte os países que fazem parte dos Países Baixos, mas eu sei que a Holanda tá ali no meio. Tô errado? Entra na NordVPN, clica no mapa e olha o nome do país. Pois é, traduzindo, Países Baixos. O engraçado é que quando você conecta com a internet de lá, você abre o catálogo da Netflix para ver como é a Netflix deles e vê que a Netflix chama de Holanda. Pois é, gente, como a VPN, como a NordVPN, você consegue fazer isso, ver a internet como se estivesse naquele outro país. O que é uma VPN? É uma rede virtual privada que criptografa suas informações online e protege sua localização de possíveis invasões, seja de bandidos ou até de governos. Também, como a gente viu, você consegue mudar o local da sua internet, fazendo parecer como se estivesse na Holanda, País Baixo, ou no Reino Unido, ou em vários lugares. Então, além de mais proteção, você consegue ver a internet como se estivesse lá, e até entrar em sites que foram bloqueados aqui no Brasil. Mas cuidado qual site vai entrar, viu? A NordVPN, ela tá oferecendo 4 meses extras para quem se inscrever no plano de 2 anos. Você também tem 30 dias para testar e se quiser cancelar tudo, recebe seu dinheiro de volta. Dá uma olhada clicando no link que eu coloquei na descrição e também no comentário abaixo. Mas só para resumir, basicamente a Holanda, ela é um país, mas você não pode chamar ela como, você não pode considerar ela como se fosse, você não pode chamar os Países Baixos de Holanda, né? Holanda é Holanda, mas Países Baixos não é só Holanda. E sim, Belarus. Belarus é um país mega aliado com a Rússia, que a gente até gravou e postou aqui uma conversa com uma mulher que é de lá e mora aqui no Brasil. E uma coisa que ela me falou que eu não fazia ideia, e aposto que muitos de vocês também não sabem, é que a gente vem chamando esse país com o nome errado. Até os jornais né?
Sim, Verdade. Bielorrússia já foi o nome daqui, mas era quando eles faziam parte da União Soviética, quando eles tinham Nossa, esse nome Tamo e essa desatualizado, hein, rapaziada. Tamo desatualizado. era a bandeira. Quando a União acabou, eles se tornaram independentes, mudaram a bandeira e também o nome. O presidente atual do país, Belarus. que é mais simpatizante da época antiga, ele mudou a bandeira para uma que é praticamente igual da época dos soviéticos, mas o nome continua Belarus e não Bielorrússia. E grande parte do mundo, até mesmo os russos, atualizou, menos a gente. Mas por que não mudaram aí, pô, né? Poxa, cara, aparentemente não é só eu que tô precisando de aula de geografia, hein, cara. Porra. Número 8. O idioma oficial do Irã não é iraniano, ou árabe, como muitos pensam, e sim persa, ou farsi. Sim, eles usam o mesmo alfabeto do árabe, com algumas diferenças, mas não quer dizer que eles têm o mesmo idioma. Aliás, o árabe e o persa têm origens diferentes. Português até compartilha a mesma árvore de persa. Os dois Louco. Caraca, mano, olha essa árvore aqui dos idiomas aqui, que loucura. My friend. fazendo parte das línguas indo-europeias. Já a árabe Deus do é céu. outra, que está junto com o hebreu e outras línguas afroasiáticas. Número 9. As estações do norte do Brasil Ó, dessa daí eu não sabia. Que é persa, né? não são opostas Nome da da do sul. linguagem deles. Eu também cresci pensando errado, mesmo já morando lá no norte e no nordeste do Brasil. Muita gente pensa que quando é inverno aqui no sul do Brasil, é o inverso lá no norte e nordeste, ou seja, eu verão. nunca- E aí, nunca quando é pensei inverno nisso, lá, é verão aqui. Ou seja, Isso os eu dois são nunca sempre pensei, não. opostos. Mas isso tecnicamente não é verdade. Tem algumas razões para ter essa confusão. Uma delas é que quando a gente entra no verão aqui no sul, muitas partes lá do norte e nordeste entram numa época com mais chuva. E como tem mais chuva, o clima não fica tão quente como o resto do ano. Mas tecnicamente o verão, ele é pra causar... É pra ter mais chuvas durante o verão, né? Então dá a impressão que quando a gente está começando a ficar mais quente aqui, lá eles estão ficando menos, mais fresco, ou seja, um tipo de inverno. Outro motivo são as estações do Já hemisfério entendeu. norte e sul. Sim, são inversas. Quando tá verão lá, tá inverno do outro lado. E o motivo disso é por causa da Terra. Como ela é inclinada, tem uma época do ano que ela tá desse lado do Sol, fazendo com que o hemisfério norte receba mais luz mais direta sol. do Sol. Esse é o verão para eles. Mas a luz do Sol que o hemisfério sul recebe, por causa da inclinação, ela se espalha mais, a energia se espalha mais, deixando aqui mais frio, sendo o inverno. Aí o oposto acontece quando a Terra vai para o outro lado do Sol, fazendo agora com que o hemisfério sul receba mais luz direta do solzinho Sol na e bundinha o da norte Terra. a energia se espalha, invertendo as estações. Sem contar também que os dias ficam mais curtos, ou seja, eles têm menos horas de recebendo luz do Sol. Então, por causa disso, É por isso que tem alguns países lá que ficam de noite por... Porra, muitas horas de noite, né? O que? A própria Antártica, apesar de que lá na Antártica são muitas horas de dia lá, não é? Tem dias que passam de 24 horas de sol. muitos aplicam essa mesma regra aqui pro Brasil, falando que quando é inverno no sul, é verão no norte. Sim, lá no norte do Amazonas e grande parte do estado de Roraima e do Amapá Simão, né? estão no hemisfério norte. Mas eles estão tão perto do Equador que não faz muita diferença aonde a Terra está comparado com o Sol. Eles sempre estão recebendo mais ou menos a mesma intensidade dos raios do Sol. sempre. Por isso que quanto mais perto do Equador, mais quente as coisas ficam, independente de qual época do ano. Outra coisa que confunde são os filmes. A gente tá na cabeça que o inverno é isso, verão é isso, primavera isso e outono isso. Mas esse tipo de 4 estações Quando eu era criança, eu sempre ficava, pô, cadê a neve? O inverno nunca chega. Cadê as árvores todas bonitinhas aqui? Essa aqui é a árvore de... É carvalho. Isso aqui que é o carvalho, cara? Não é, né? Oak tree. Eu não sei se esse aqui é carvalho. Mas você pegava essa imagem aqui na cabeça, você sempre ficava imaginando uma floresta desse jeito aqui, ó, com as folhas caindo no outono e não sei o que. Assim, florida até que ficam floridas algumas árvores aqui no Brasil, né? Principalmente aquelas de ipê, se eu não me engano. Só que eu não sei se elas... se o florescimento delas também segue as estações do ano. Provavelmente, né? Mas é a primavera, né? Só que, cara, eu sempre fiquei esperando chegar a neve. Até hoje não chegou. bem definidas não acontecem no planeta todo, muito menos aqui no Brasil. Somente na zona temperada. Voltando lá para o mapa, no meio a gente tem o Equador. E essa gente tá parte muito vermelha no meio, é cara. chamada de zona tropical, que vai do Trópico do Capricórnio Tamo até o muito de no Câncer. meio. Essa região, como a gente viu, ela pega a intensidade do Sol mais igual durante o ano todo. Então ela tem tendência de ser mais quente. Aqui bem embaixo e também em cima, cobrindo grande parte dos Estados Unidos, da Ásia e praticamente a Europa toda, é a zona temperada. É nessa zona temperada. que a gente vê as 4 estações mais definidas. Como muitos dos filmes que a gente vê são feitos lá,
e também grande parte da população do mundo vive nessas zonas, as 4 estações bem definidas parece ser o padrão do mundo inteiro. Entre essas zonas é a subtropical, que é tipo uma área de transição de um para outro. Então você pode ver as 4 estações nessa região, só que talvez não tão forte e definida como na zona temperada. Claro, gente, que tem outros fatores que O Japão. O Japão tá aqui em cima, né? definem o clima, como altura, montanha, massas de ar, chuva, umidade, etc. Só que esse daqui é uma base, e a gente pode ver que a maior parte do Brasil fica numa zona tropical. Não é à toa que a gente é chamado de país tropical. Somente o sul faz parte de uma outra zona, a zona de transição. É claro que dentro dessas zonas... Lá no sul não chega a nevar muito, né? Tipo, é um frio mais frio, né? Tem variações, como a gente pode ver aqui no Brasil. Só que isso já é um assunto para outro vídeo. E falando em clima, por último, desertos não necessariamente são quentes. Pensando em deserto, sempre vem essa imagem na cabeça. Várias dunas de areia, cacto e muito calor. Tem o deserto do Saara, O cacto eu acho uma planta interessante, tá? Eu gosto de cactos. o deserto da Austrália, o deserto de Atacama, etc. Mas a definição de deserto não é areia, dunas, calor, cacto, e sim uma zona árida com precipitações atmosféricas irregulares ou escassas, vegetação inexistente ou rara e bioma com baixa diversidade. Toma aí, ó, a sua definição de deserto. Ou seja, um lugar que tem pouca vida e pouca chuva. Tendo isso em mente, sabe qual que é o deserto mais seco do mundo? Não. Saara? Gobi? Não deve ser o do Saara, né? Será que é o de Gobi? Antártida. É verdade. Bem pensado. Não é o Saara, a Antártica. Pois é, apesar de lá ter muito gelo, quase nunca chove, sendo o lugar mais frio e seco do mundo. E também tem muita pouca vida, sendo considerado então um deserto. Como é muito frio, a neve que cai ou chuva... Caraca, eu acordei de manhã hoje pra fazer minha caminhada matinal aqui. Pô, encheu de neve aqui, hein? Tem que limpar isso aqui, viu, Joselito? Acaba congelando e virando gelo, e demorando mais para derreter. Se você cava um buraco muito fundo, você encontra gelo que foi congelado há milhares de anos atrás. Aliás, falando em desertos e frio... Se você estiver ali, por exemplo, na Antártica, uma região próxima ao mar, também é seco ali, que tem água. E ela não está congelada. Só que por estar muito frio, ela não evapora e por isso que não gera nenhum tipo de umidade. É isso? Um fato bônus. Quando a gente pensa no Irã e alguns outros países do Oriente Médio, também vem um pensamento de deserto, dunas e calor na cabeça. Mas lá também faz frio e até neva em algumas regiões. Lembra, grande parte deles estão em uma área subtropical, só que lá no norte. Mas não tem coisa mais divisória que gerou mais debate aqui no canal quanto a discussão sobre quantos continentes existem, como mencionei. Ou a discussão se aqui nas Américas é 3 continentes, ou 2, ou um só. A resposta disso não basta falar um número seguido por ponto final. É mais complexo, e como eu falei, expliquei melhor em outro vídeo que você pode ver agora clicando aqui. Já clica e vai ver. Se você já viu esse, ou quer ver um outro, assiste esse outro aqui, que eu falo o que faz um país ser um país. E de novo, não esquece de curtir esse vídeo aqui se você ainda não fez. Por enquanto vou ficando por aqui, até a próxima.